Bom dia, queridos, a paz do Senhor para todos, amém? Grandes coisas tem feito o Senhor e por isso estamos alegres. Glória a Deus por isso. Então, hoje mais uma aula de hermenêutica e nós vamos iniciar o capítulo 8. Estamos terminando essa imensa apostila, graças a Deus. Então, como eu já coloquei algumas coisas lá no grupo para vocês, eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor por tudo que Ele está fazendo e quero compartilhar com vocês algumas coisas. Eu coloquei os áudios lá para vocês ouvirem e espero contribuir para aumentar a fé de vocês, viu? Vamos iniciar orando. Deus Santo e Poderoso, o Senhor que cuida de nós, que é bom em todo tempo, que nos sustenta, nos fortalece, cuida de nós, Senhor. Pai, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por todas as coisas que está fazendo. Somos gratos pelo Teu imenso amor, pelo perdão, pela misericórdia. A quem seríamos nós sem o Senhor? Muito obrigado, Deus, por olhar para nós com tanto amor. Muito obrigado, Senhor, por se compadecer por cada um de nós. Deus, nós te apresentamos nessa manhã, Senhor, cada integrante desse grupo, do Instituto, Senhor, cada pessoa que está se esforçando, Senhor, para concluir esse curso, cada pessoa que tem colocado diante do Senhor os seus sonhos, seus planos, seus objetivos, meu Pai, que o Senhor venha honrar a fé de cada um deles, venha enviar recursos, abrir portas, levantar pessoas para contribuir. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que aquelas pessoas que não estão, Senhor, ligadas no mesmo pensamento, na mesma sintonia, no desejo de ver o avançar do seu irmão, o prosseguir, Senhor, de ver o sucesso dele, a alegria dele, Senhor, que o Senhor retire do caminho dos seus filhos e coloque diante de cada um deles, meu Deus, aquelas pessoas que vão contribuir, que vão se alegrar, que vão planejar juntos, que vão sonhar juntos. Ah, Deus, nós sabemos quem Tu és, nós sabemos quão grande o Senhor é, nós sabemos, ó Pai, do Seu imenso amor, que o Senhor se alegra com os seus. Pai, coloca no nosso coração os Teus sonhos, Senhor, os Seus projetos, meu Deus, e nos capacita, nos orienta, nos dá discernimento e fé, Senhor, para avançar, prosseguir e conquistar. Senhor, nessa manhã nós Te pedimos, aumenta a nossa fé, nos dá um coração, Senhor, cheio de alegria, cheio do Teu Espírito, capaz, Senhor, de produzir no outro, Senhor, fé, alegria, gratidão, Senhor, do mesmo jeito que o nosso. Ah, Pai, obrigado por tudo, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso olhar, os nossos ouvidos para tudo que for falado aqui nessa manhã, para que a gente possa ouvir, aprender e guardar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, queridos, o capítulo 8, hoje ele vai falar a respeito daquela parte de simbologia e tipologia. E a gente vai entender um pouquinho a diferença entre essas coisas. Qual a diferença entre os símbolos e os tipos? E provavelmente vocês já ouviram falar que tudo no Antigo Testamento apontava para as coisas que aconteceriam, coisas no futuro. Muitas coisas do Antigo Testamento eram tipos, ou seja, tipificavam coisas que viriam no Novo Testamento. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Vamos lá? A simbologia bíblica. Lá em João 1:1 vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a gente vai começar falando sobre esse Evangelho de João e vai mostrar duas coisas aí. Primeiro, esse texto ele tem o objetivo de mostrar que Jesus Cristo é o centro de toda a revelação bíblica. Tudo na Bíblia aponta para Jesus no Antigo Testamento. E quando chega no Novo Testamento, tudo se cumpre em Jesus. Segundo, Deus ele não se revela apenas através de palavras, mas também através de fatos, de coisas concretas que vão acontecendo. As palavras, elas servem de exemplo para os fatos. E os fatos, eles vão dando uma forma, um contorno para aquelas palavras que ficavam só no pensamento ou saíam da boca. E a síntese perfeita de tudo isso
é quando essas duas coisas se encontram em Cristo, a palavra e o ato concreto. O verbo se faz carne em Cristo e a palavra se cumpre. Mas aí, para a gente que vai interpretar a Bíblia, a gente precisa ter uma melhor compreensão de tudo isso, né? A gente não pode ficar presa apenas às narrativas bíblicas. A gente tem que procurar também o significado dos fatos históricos que são parte da revelação divina na obra da redenção de Jesus. E esses fatos, eles podem ser interpretados de duas maneiras. Como assim? Como significação simbólica ou como tipologia de uma verdade espiritual. E aí que a gente vai ver a diferença entre uma coisa ou outra. Afinal de contas, qual é o conceito de símbolo? Na minha apostila aqui, a gente está na página 95, tá? Capítulo 8, acompanhem aí. Eu não vou ficar presa muito nos textos bíblicos, mas está tudo aqui as referências, depois vocês vão lendo com calma, tá? É só para a gente poder agilizar aqui. Eu creio que a gente vai terminar essa apostila. Tá faltando pouco, gente. Colabora aí comigo. Qual o conceito de símbolo, então? Um símbolo, ele não é uma imagem, mas é um sinal de alguma coisa. Não necessariamente ele precisa ter semelhança, né, com aquilo que ele quer representar. E a gente vai entender isso melhor lá na frente. Por exemplo, em Mateus 26, quando Jesus toma o pão, que é tomado como símbolo do corpo humano, e o corpo humano de Cristo, e o vinho como símbolo do seu sangue, a gente percebe que pão e vinho não tem semelhança nenhuma com carne ou sangue. Então isso mostra pra gente claramente o que é símbolo, tá? Segundo exemplo, em João 12, o grão de trigo que precisa cair na terra para morrer e brotar novamente. Isso aí simboliza o corpo de Cristo e o significado da sua morte, que ele precisava morrer e ressurgir. Tem alguma coisa a ver? O grão de trigo tem alguma semelhança? Não, são símbolos. Acontece que a gente vai lendo e vai entendendo isso através desses símbolos. Quais as características que esses símbolos apresentam para a gente? São 3 principais características que os símbolos apresentam. Primeiro, eles representam uma verdade espiritual, mas não atribui valor, relação ou propriedades de si mesmo para a coisa que representam. Por exemplo, o pão e o vinho, eles simbolizam alguma coisa maior. O grande valor não está no pão e no vinho, mas sim naquilo que eles representam. Eles apenas representam. Os símbolos, eles apenas representam. O grande valor está naquilo que eles estão representando. Segundo, os símbolos, eles são uma representação de uma verdade espiritual, quer seja no passado, no presente ou no futuro. Por quê? Porque o símbolo, ele não fica preso ao tempo. Terceiro, são uma representação da verdade espiritual através da significação dos eventos ou fatos da história do povo de Deus. A gente vai encontrar o tempo todo na história do povo de Deus esses símbolos apontando para coisas com valor muito maior, tá? Independente dessas coisas estarem no passado, no presente ou no futuro, os símbolos, eles sempre vão estar presentes no meio da história. Alguns eventos, eles assumem um significado simbólico posterior, quer dizer, o símbolo, ele se apresenta naquele momento ali, mas ele só vai ter uma revelação, um significado explícito posteriormente. E a gente vai entender isso melhor lá em João 6, quando Jesus alimenta de forma milagrosa uma multidão de 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. No dia seguinte é que atribui esse fato a uma significação simbólica, quando ele diz lá em João 6:22, eu sou o pão da vida e o que vem a mim jamais terá fome. No momento em que o evento acontece, o milagre acontece da multiplicação dos pães e dos peixes, a coisa que mais chama a atenção é o milagre. Mas no dia seguinte, quer dizer, posteriormente, aquele símbolo da multiplicação dos pães e dos peixes,
tem a grande revelação. É mostrado então qual era o objetivo daquilo ali, era mostrar que Jesus era o pão da vida e que todo aquele que vem a ele jamais terá fome, que aliás é todo o objetivo do livro de João, né? O Evangelho de João, ele aponta o tempo todo para Jesus como divino, como Filho de Deus. E a gente precisa entender também que todo milagre, eu já devo ter falado isso para vocês em algumas aulas anteriores, todo milagre, o objetivo dele nunca é o milagre por si só. Todo milagre, o objetivo dele é apontar para a glória de Deus, a grandeza de Deus, os feitos de Deus, quem é Deus. Vamos lá. Segundo, os eventos milagrosos que a gente encontra na Escritura, eles sempre se utilizam de símbolos de verdades espirituais, quer dizer, eles nunca são por acaso. Todos esses símbolos, eles apontam para verdades espirituais. Por exemplo, João 9, Jesus quando cura um cego de nascença e declara: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele não está falando de trazer luz àquele que é cego, mas ele está dizendo para trazer luz à escuridão, porque enquanto você não está em Cristo, você é cego. Enquanto você não conhece o Filho de Deus, você é cego. Quando você o encontra, você encontra a luz do mundo. E é isso que é a verdade espiritual por trás desse símbolo. O segundo exemplo, João 11, Jesus ressuscita Lázaro e declara: eu sou a ressurreição e a vida. Então o grande milagre aí não é a ressurreição de Lázaro, mas está apontando para a glória de Deus, quer dizer, o Filho de Deus que vence a morte e que ressuscita. O terceiro exemplo está lá em Mateus 11, quando João Batista manda os seus discípulos até Jesus para fazerem umas perguntas para ele a respeito de algumas interpretações de fatos, para saber se Jesus era mesmo o Messias prometido. E quanto à chegada do reino, ele tem algumas dúvidas, ele quer se certificar de que Jesus é realmente o Messias e se o tempo está se cumprindo. E aí Jesus responde a ele utilizando os seus milagres que já haviam acontecido para mostrar de que o reino já havia chegado. E ele diz assim para os discípulos de João: vai lá e anuncia para João que o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo e os mortos estão sendo ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho, quer dizer, o reino de Deus é chegado, eu sou o Messias sim. Todos os milagres não tinham como objetivo em si só os milagres, mas apontar para a glória de Deus. Eis aí o tempo chegado, o reino de Deus está entre nós, o Filho de Deus está entre nós. Enfim, isso é tremendo. Hoje eu estou muito romântica, gente. Estou cheia de Deus, estou apaixonada por esse Deus. Quero compartilhar com todo mundo, quero que todo mundo sinta isso também, é maravilhoso. Maravilhoso, estou muito apaixonada por Deus cada dia mais, graças a Deus, sabe? Estou feliz, gente, meu coração está em chamas, estou radiante. Queria que todo mundo na face da terra tivesse esse sentimento que eu estou sentindo hoje, sabe? Porque é revigorante, é lindo, é maravilhoso, é curativo. Vamos lá, as palavras simbólicas. A linguagem simbólica ela é muito extensa em toda a Bíblia. A gente vai encontrar o tempo todo, mas é possível a gente se familiarizar com algumas palavras e entender a sua simbologia. O que significa isso? Por exemplo, azeite, adultério. Eu não vou falar o significado de todas elas, porque está aqui na apostila e vocês vão ler, eu creio, né? E vão entender um pouquinho melhor. O arco, a Babilônia, a balança, que a gente sabe que é justiça, a besta, o braço, o cão, o casamento, a cegueira, a chave, o fogo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do fogo. O fogo, ele possui alguns símbolos nas escrituras, página 97, que eu estou aqui. Lá em Jeremias 23, o fogo, ele é usado como símbolo da palavra de Deus e do seu poder purificador. Em Isaías 42, ele é usado como símbolo de destruição e juízo divino. Em Malaquias 3, é símbolo de purificação do Espírito Santo. Em 1 Pedro, símbolo de provação espiritual.
Então eles podem, o fogo, uma única palavra, ela pode ter mais de uma simbologia, tá? A harpa, o incenso, a lâmpada, por exemplo, ela possui pelo menos 2 significados principais simbólicos. Em Apocalipse, é símbolo de luz, gozo, verdade e governo. Em Salmo 119, é o símbolo da palavra de Deus como direção para a vida. O leão, as mãos. As mãos, então, possuem alguns significados simbólicos. Símbolos de atividade, de feitos. Daí as mãos limpas ou mãos cheias de sangue indicam atos correspondentes, puros ou sanguinários, lá em 1 Timóteo. Deuteronômio fala sobre lavar as mãos, que é um símbolo de expiação de culpa ou protesto de inocência. Lembra quando Pilatos lava as mãos? Pois é. Marcos 16, a mão direita simboliza o lugar de honra e autoridade. Mateus 3, Gênesis 48, mãos postas sobre a cabeça de alguém simbolizam transmissão de uma bênção, de autoridade ou também de culpa. Vamos lá. A pomba, a trombeta, as vestiduras. As vestiduras, elas têm símbolos de qualidade interior e moral e representam atitudes e ações. As vestiduras brancas, elas representam pureza e santidade dos atos da vida do povo de Deus. E dar vestes a alguém simboliza uma amizade, né? Ou você demonstrar o seu favor a alguém. Alguns números simbólicos também que a gente vai encontrar em toda a Bíblia. 1, 3, 4, 7. Todo mundo fala 7 é profético, é número de perfeição. 12, 70, 666, que ninguém conhece, ninguém sabe o que é. Ah, mentira! 144 mil, são os números mais comentados, não é? Pois é. As cores simbólicas, isso aí eu achei interessante. O amarelo, simbologia de enfermidade mortal. O branco, símbolo da cor real ou sacerdotal, simboliza pureza, santidade e o que é celeste. Preto, símbolo de angústia e aflição. Vermelho, símbolo do derramamento de sangue, expiação. Mas afinal de contas, quais os princípios de interpretação desses símbolos? Porque tem que ter princípio, não tem? Para a gente poder obedecer as regras. Vamos lá. Primeiro, observe tudo o que foi dito com relação à interpretação das figuras de linguagem de uma forma geral. Lembra da última aula? Os símbolos, eles são, de certa forma, uma linguagem figurada. Metáfora, metonímia, tudo que a gente falou na última aula. Segundo, observe o contexto ou o próprio texto. Hermenêutica é sempre assim, texto e contexto, o tempo todo. Pois vai haver no meio do texto indicações se a palavra ou a frase está sendo usada num sentido simbólico. Vai dar a ideia para você se aquilo ali é simbólico ou não. Normalmente não tem uma regra específica para a gente interpretar os símbolos, a não ser o conhecimento dessa linguagem mesmo. Normalmente os símbolos, eles sempre vêm acompanhados dos sinais que representam. Vamos lá. Capítulo 9.